Obrigado por ter adquirido as nossas aulas no portal www.avosqueaprova.com.br. Desligue o celular, porque sua aula vai começar. Eu sou Renato Braga, a voz que aprova você. E neste trabalho falaremos sobre poder executivo. Exatamente. Falaremos sobre um dos poderes do Estado, o poder executivo. Você já deve saber que existem três poderes: o executivo, o legislativo e o poder judiciário. Agora você vai dominar o poder executivo. O poder executivo, no âmbito municipal, é exercido pelo prefeito, no âmbito estadual, pelo governador. E no âmbito federal, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Você deve saber que o poder executivo desenvolve a função típica, que é administrar, mas ele também desenvolve funções atípicas. Por exemplo, o poder executivo, quando está legislando, é o caso de medida provisória. A edição de medida provisória é uma atividade atípica. O poder executivo, quando está julgando processos administrativos, está julgando é uma atividade atípica. Dessa forma, ao lado das funções típicas, o executivo também desenvolve a função atípica: legislar e julgar. No âmbito federal, o executivo é exercido pelo presidente da República, que vai ser auxiliado pelos ministros de Estado. Como é que nós temos a escolha do presidente da República? Ora, vamos ter eleição. Ocorrerá a eleição do presidente e do vice-presidente da República. As eleições do presidente e do vice-presidente da República devem ocorrer simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. E se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos, retirando os votos nulos e em branco, se nenhum deles obtiver a maioria absoluta dos votos, nós vamos para o segundo turno, que aí deverá ocorrer no último domingo de outubro. É importante dizer que esta eleição ocorre no ano anterior ao término do mandato presidencial. Então, nós vamos ter, por exemplo, a partir de 2015, o início do novo mandato. Então, no ano anterior, que é 2014, nós vamos ter a eleição nesse formato que aqui acabei de falar. Observe que temos aqui uma hipótese de eleição simultânea. Exatamente. No mesmo momento que você elege o presidente da República, você elegerá o vice-presidente. Dessa forma, a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por um partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos nulos e os votos em branco. Agora, um detalhe que poucas pessoas atentam é o seguinte: vai ser eleito presidente aquele candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, retirados, portanto, os votos nulos e os votos em branco. Mas antes disso, eu preciso verificar o quê? Antes da proclamação do eleito, o Supremo já disse que é preciso verificar se houve a validade da eleição. Ou seja, verificar se houve a validade da eleição é um pressuposto da proclamação do seu resultado. Nesse sentido, o artigo 224 do Código Eleitoral, ao reclamar, sobre pena da renovação do pleito, que a maioria absoluta dos votos não seja de votos nulos. É por isso que as pessoas falam muito assim: vote nulo que vai ter que fazer outra eleição. Porque, na verdade, você tem, antes da proclamação do resultado, verificar se houve a validade da eleição, conforme estabelece o Código Eleitoral. E para ter a validade da eleição, eu preciso que a maioria dos votos não sejam de votos nulos. Aí sim, sendo a eleição válida, aí eu vou verificar qual candidato obteve a maioria absoluta dos votos, tirando os nulos em branco. Aí sim, este candidato vai estar eleito no primeiro turno. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação,
teremos uma nova eleição. A Constituição falou, no parágrafo 3º do artigo 77, que esta nova eleição vai ocorrer no prazo de até 20 dias, após a proclamação do resultado. Mas foi a própria Constituição que já havia dito o quê? Que ocorreria o segundo turno no último domingo de outubro. Dessa forma, o Tribunal Superior Eleitoral não tem adotado esta regra de até 20 dias para que ocorra o segundo turno, já que o TSE vem adotando a regra, que também está na Constituição, do último domingo de outubro. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Então, eu tinha 3 candidatos. 2 primeiros estavam esperando a ocorrência do segundo turno. Então, os 2 mais votados foram para o segundo turno. Mas antes da ocorrência do segundo turno, um deles morreu. Então, o outro está eleito? Não. Vamos ter que ter o segundo turno com o terceiro mais votado. Da mesma forma, se por acaso, numa apuração para saber quem vai para o segundo turno, ocorrer empate, ocorrer mais de um candidato com a mesma votação, aí eu vou qualificar para o turno remanescente, para o turno subsequente, eu vou considerar qualificado o candidato mais idoso. O presidente e o vice-presidente da República, eles vão tomar posse em uma sessão do Congresso Nacional. É ali que eles vão prestar o compromisso. Mas preste atenção. Cuidado, porque na prova eles podem induzir você a erro, dizendo que a posse vai ser perante o Tribunal Superior Eleitoral. Falso. O que ocorre perante o TSE é a diplomação. Então, o presidente e o vice-presidente, eleições, portanto, presidenciais, eles vão ser diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Mas eles tomarão posse numa sessão conjunta do Congresso Nacional, onde eles devem prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora, cuidado. Por quê? Cuidado porque esta posse deve ocorrer numa sessão do Congresso, uma sessão conjunta. Porque nem sempre o Congresso Nacional atua em sessão conjunta. Geralmente o Congresso atua separadamente. Passa pela Câmara, depois passa pelo Senado. Mas aqui é uma das hipóteses que o Congresso vai estar numa sessão conjunta para o compromisso que o presidente e o vice-presidente devem prestar. Se decorrer os 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Mas cuidado, eles podem tentar colocar uma questão sem esta ressalva, dizendo, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice não assumir o cargo. Este cargo será declarado vago. Falso. Tem que dizer, salvo motivo de força maior, já que esta regra não é o quê? Absoluta. Gente, outro cuidado. Esta regra vale para o presidente e também vale para o vice-presidente. Então pode acontecer o quê? Do vice-presidente não ter tomado posse nos 10 dias subsequentes da data marcada. Então vai ficar vago só o cargo de vice-presidente. Ou então o presidente não tomou posse, vai ficar vago só o cargo de presidente. Não necessariamente eu tenho que ter os dois não tomando posse. Está cansado? Vai desistir? Os seus concorrentes continuam estudando. Que bom que você não desistiu. Que eu quero alertá-lo para que você não confunda substituição com a sucessão do presidente. Se o cargo de presidente ficar vago, só quem pode suceder o presidente da República é o vice-presidente. Agora, se houver uma hipótese de impedimento, de ausência, ou até na hipótese de vacância, enquanto estiver sendo feita a nova eleição, aí quem vai substituir o presidente será sucessivamente o vice-presidente da República,
o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se o presidente morrer, ele vai ser sucedido por quem? Pelo vice-presidente da República. E se o vice-presidente da República morrer também, professor, aí vai ter que ser feita uma nova eleição. Enquanto é feita a eleição, por enquanto, fica o presidente da Câmara dos Deputados. E se o presidente da Câmara dos Deputados estiver ausente, aí fica o presidente do Senado. E, em último caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, suceder, ficar no lugar de até terminar o mandato, só quem pode ficar é o vice-presidente, porque é ele que pode suceder. Tranquilo? O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua eleição. Então, a eleição ocorre no ano e o mandato começa no dia 1º de janeiro do ano subsequente. É importante alertá-lo que já houve um momento na história que o mandato do presidente da República era de 5 anos, mas naquela época era vedada a reeleição. Então, em 1997, veio a emenda constitucional 16, de 97, portanto, e que autorizou que o mandato fosse de 4 anos, mas existisse a possibilidade de reeleição. O artigo 83 da Constituição Federal nos ensina um controle político que o Congresso vai fazer sobre o presidente da República. Então, o Congresso vai exercer um controle político sobre o presidente e o vice-presidente da República, não permitindo que eles possam se ausentar do país por um período superior a 15 dias, sem autorização no Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. Agora, preste atenção. Uma regra semelhante a esta, eu posso ter no âmbito estadual. Então, a Constituição do Estado, levada pelo princípio da simetria, pode estabelecer uma regra semelhante. O que não vai poder é a Constituição do Estado colocar a regra nos seguintes termos: a Assembleia Legislativa terá que autorizar que o governador e o vice-governador possam se ausentar do país por qualquer período. Aí eu não posso ter esta regra. Por que eu não posso ter esta regra? Porque aí eu estaria colocando uma regra na Constituição Estadual que não segue o mesmo comando da Constituição Federal. Aí eu não estaria tendo a simetria, já que aí eu estaria colocando por qualquer período, quando a Constituição colocou quando o período é superior a 15 dias. Eu quero terminar esta unidade alertando você para um aspecto: a vacância simultânea. Como assim? Pode acontecer de ficar vago durante o mandato tanto o cargo de presidente quanto o cargo de vice-presidente. Neste caso, você vai ter que fazer a seguinte pergunta: quando é que ficou vago o último cargo? Se o último cargo ficou vago nos 2 primeiros anos do mandato, teremos uma nova eleição. Será uma eleição direta, que deverá ocorrer no prazo de 90 dias. Se o último cargo ficou vago nos 2 últimos anos, teremos uma eleição indireta. Aí o próprio Congresso Nacional fará esta eleição, que deverá ocorrer no prazo de 30 dias. Nas 2 hipóteses, quer o cargo fique vago nos 2 primeiros anos, quer o último cargo fique vago nos 2 últimos anos, os eleitos serão eleitos para completar o mandato, o que faz com que seja denominado pela doutrina com o nome de mandato tampão. Mas, professor, e se por acaso só ficar vago o cargo de vice-presidente? Não muda nada. O país vai ficar sem vice-presidente, vai ficar só com o presidente. E se por acaso só ficar vago o cargo de presidente? Aí o vice-presidente sucede o presidente e o Brasil continua sem vice. Só vamos ter que realizar uma nova eleição quando os 2 cargos ficarem vagos. Hipótese que você sempre vai ter que perguntar: quando é que o último cargo ficou vago? Se a resposta for nos 2 primeiros anos, eleição direta em 90 dias. Se a resposta for nos 2 últimos anos, eleição indireta no período de 30 dias. Nas 2 hipóteses, os eleitos vão apenas completar o mandato.